International Student Center, que eles chamam de Screening Center, né, que é um centro de triagem. O que eu disse que eu ia falar? Esqueci. Sobre comida. Caraca, tá com Alzheimer? Oi, segura. E aí foram coisa de 3, 4 dias para que o Lucas já começasse na escola. E aí uma grande preocupação, muitos pais me perguntam, é uma preocupação constante dos pais aqui, eu entendo, concordo, a questão do bullying. Ele, por ser sul-americano, o eterno sul-americano, como é essa questão na escola? Mais uma vez, vou falar da minha experiência. Já ouvi falar de diversos casos onde existe muito bullying na escola, briga. Inclusive na escola do Lucas teve uma vez uma briga dentro do ônibus que ele falou. Vai acontecer, gente. É um monte de criança, jovem, adolescente, com nada na cabeça. Mas a minha experiência na escola do Lucas até então foi super positiva, mas vou pedir para ele compartilhar como foi o primeiro dia de aula dele. Fala aí, Lucas. No primeiro dia de aula eu tive que aparecer no Counseling Office, que seria só o escritório mesmo. E eu tive que apresentar algumas coisas. E a secretária chamou uma aluna mais experiente para me apresentar a escola, onde ficam minhas salas, me deu o papel de onde fica meu ônibus, que horas vai passar. Mas foi super normal o primeiro dia. E você sentiu, tem alguns latinos na sua turma, não só latino, inclusive um dos seus melhores amigos é de origem, ele é indiano, se eu não me engano. Tem muito imigrante na minha turma, tem hispânico, indiano, asiático, é normal. E como que é o tratamento do americano com esse pessoal na sua escola especificamente? Pela minha experiência, zero diferença, sendo bem sincero. Então o que eu posso dizer para vocês é, como a escola é relacionada à área que você vive, é fundamental para quem tem filhos que vocês olhem antes as escolas que estão nessa região, porque às vezes você consegue uma casa, um apartamento num preço muito mais acessível, porém a escola não é uma escola de notas altas, não é uma escola inclusiva para alunos, e a do Lucas é super inclusiva. Então por isso que eu fiz questão de escolher o meu endereço de moradia pensando na escola dele. Não somente na middle school, como agora que ele está migrando para o high school, e aí o high school a gente fala em outro momento. Bom, pessoal, outro ponto que eu sei que preocupa muitos pais em relação ao ensino na América é sobre, tem alguns termos que a gente não pode falar nos canais, porque você acaba tendo problema com o YouTube, e eu entendo. E um deles é isso que acontece nos Estados Unidos, onde uma pessoa chega, às vezes, com uma arma e faz uma tragédia numa escola. Então, claro, eu como pai, isso também me preocupa muito, tá bom? E aí eu vou falar pro Lucas explicar algumas coisas que acontecem aqui. Uma coisa que a gente pode falar, sempre tem um carro da polícia na porta, não é isso? Sim. Isso é uma coisa importante, traz um pouco de segurança. Então vou deixar o Lucas falar um pouquinho sobre treinamentos, porque as crianças, independente da idade da série, elas são treinadas para alguns tipos de situações. Isso é uma coisa que eu acho que é super vantajoso em relação ao Brasil. No Brasil isso vem acontecendo nos últimos tempos, eu tenho conversado com alguns pais e mães amigos, e eu vejo que ainda falta essa cultura de prevenção ao invés de correção apenas. Então fala um pouquinho sobre como funciona isso na sua escola. Mais ou menos por volta de 1 ou 2 meses, a gente sempre tem treinamento tanto sobre as tragédias, né, envolvendo pessoas com arma, ou também de incêndio. As duas são diferentes. Para as tragédias, a gente tem 3 tipos diferentes de lockdown, que eles chamam. As tragédias que ele fala, nesse caso, para não usar o termo também, mas entender, porque o incêndio é uma tragédia também, mas essas tragédias que eu diria que são mais propositais causadas por um ser humano. Então, o caso um atentado, por exemplo, pode ser algo, pode ser o termo que eu acho que eu posso usar. Se eu não puder, eu vou ter riscado agora há pouco aí, ou botado aquele barulhinho para cortar. Mas fala, como é que é esse treinamento? Existem 3 tipos de lockdown. O primeiro level é porque tá tudo... E é por cores? Como é que é? Por número, por nível? Como é que funciona? Por nível 1, 2 e 3. Tá. O level 1 é quando é uma emergência fora do condado, mas na grande Atlanta. Aí é mais um alerta mesmo, para as pessoas ficarem cientes sobre... Tipo, algo está acontecendo, mas não está perto da escola. Exatamente. O level 2 é quando tem alguma ameaça que pode acabar acontecendo na escola em um raio de 1000 pés. Aí todos os corredores ficam vazios e todo mundo vai para o ginásio. E o level 3 é quando tem alguma coisa dentro do campus da escola. Aí todo mundo vai para dentro de uma sala, portas fechadas,
e alerta máximo, Então isso é treinado regularmente, né? regularmente. E qual é o outro drill? E o drill é importante, o drill em português seriam os treinamentos, né, Treinamentos. de cada situação. Tem outro drill que você estava falando, que é o de incêndio. Sim, seria a Fire Drill. A Fire Drill funciona como os professores pegam os alunos e levam para fora das salas até, por exemplo, em algum campo de futebol, se tiver algum incêndio dentro da escola. Isso é muito parecido com o pessoal que trabalha em grandes empresas no Brasil, os adultos, pais e mães, treinamento de incêndio de qualquer CIPA que você faz para saber como escapar do incêndio. A grande diferença... Sim, em quanto tempo eles conseguem evacuar o prédio. Isso aí é mensurável. Então é importante que as crianças que também aprendam, porque o que acontece muito que a gente vê diferente do Brasil, no Brasil, nós como pais fazemos treinamento de incêndio, mas as crianças não fazem. Então, se acontece uma tragédia dessa de incêndio numa escola, nossos filhos não sabem o que fazer. Aqueles são treinados. Claro que dependendo da idade, o aluno não vai responder ao incêndio, mas ele vai responder ao comando. Então não apenas os funcionários são treinados, como os alunos a responderem o comando e seguirem uma ordem para não transformar a escola num caos. Seja num drill de incêndio, seja num drill de algum tipo de problema em relação a armas, esse tipo de coisa. O que eu disse que eu ia falar? Esqueci. Sobre comida. Caraca, tá com Alzheimer? Oi, segura. Bom, pessoal, como é que funciona a alimentação? Para não dizer que é 100% gratuito o ensino, eu pago, aí pode ser por mês, quinzena, ele tem uma conta, assim que ele entrou na escola eu recebi um login de uma conta dessa de intranet, que é do condado, que é chamado School Cafe, que é tipo uma lojinha, que não é uma lojinha, né? Na verdade é um site que eu coloco o dinheiro pro Lucas, então eu tenho lá registrado meu nome como tutor do Lucas, e coloco o dinheiro para que ele possa na escola na hora do almoço, ou café da manhã, que ele toma café da manhã em casa, deixa para almoçar na escola. Mas tem criança que pode chegar muito cedo na escola ou que não tomou café da manhã em casa, então ele toma café da manhã na escola. E o valor é bem simbólico, custa $3 o almoço. E aí eu vou deixar ele falar como é o almoço, como é o cardápio, se é bom, se não é, aí é com ele. Eu vou ser bem honesto que o cardápio não é um dos mais saudáveis, né? Até porque é Estados Unidos. É verdade. Mas vai geralmente girando, às vezes as comidas geralmente se repetem, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana. Mas você tem a opção de pegar o prato principal, sempre tem 2 opções, para, por exemplo, pessoas que não comem... tem carne e, sei lá, carne vegana, para quem não come carne de verdade. Entendeu? Para quem é vegano, vegetariano, etc. E também por conta de religião, né? Claro. Mas aí, então sempre tem 2 opções. Uma opção para você pegar uma verdura ou um legume, uma fruta e a opção se você pode pegar para beber suco, leite ou chocolate ao leite. E o último ponto que eu quero trazer é sobre o esporte. O esporte aqui, por mais que a gente tenha essa visão do esporte de alto rendimento, ele é oferecido a todas as crianças para experimentar o esporte. Então eu vou deixar você falar um pouquinho como é o esporte na sua escola. Na minha escola o esporte é bem incentivado, até porque para algumas pessoas você tem todo dia educação física. Aí você pode ficar no ginásio jogando vôlei, basquete, que seja. E como é a estrutura do ginásio? A estrutura é absurda. É um ginásio grande que tem rede de vôlei, quadra, cesta de área de basquete, né? Tabela. Sim. Tem toda a estrutura poliesportiva que a gente chama de educação física e tem a parte externa. Então fala um pouquinho daqueles campos externos, a gente vai mostrando mais imagens de como é cada coisa dessa. Como é o campo externo? O campo externo é enorme, ele mistura futebol americano e beisebol ao mesmo tempo. Então é um campo poliesportivo, você tem 2 campos society e um campo que é gramado de verdade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente se o que a gente trouxe hoje é um material interessante para vocês, principalmente para quem tem filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas. E conta pra gente aí qual a experiência que você tem com escola no Brasil, se esse tipo de ensino agrada a vocês aqui na América, porque isso tudo é fundamental para essa decisão se a América é o lugar que vocês querem estar, tá bom? E conta pra gente o que mais vocês querem ouvir nos próximos episódios, tá bom? Grande abraço, galera!